Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Escola Bíblica Dominical Classe de Adultos. É uma alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Durante essa semana, temos acompanhado como Deus abriu o caminho para que o Evangelho alcançasse todas as nações. Vimos que esta missão nasceu da promessa do Espírito Santo, que os discípulos bem formados anunciam Cristo, que Deus abre portas inesperadas para a pregação e que desde o Antigo Testamento já havia planejado fazer do seu povo uma luz para os gentios. Hoje refletiremos sobre uma das declarações mais fortes de toda a carta de Romanos. O nosso tema é: o Evangelho é poder de Deus para todo ser humano. Vivemos em uma época em que muitas pessoas procuram respostas para os problemas da vida em diferentes lugares. Uns depositam a sua esperança na ciência, outros acreditam que a política resolverá todos os conflitos. Há quem confie apenas no dinheiro, na tecnologia ou no conhecimento humano. Todas essas áreas têm a sua importância, mas nenhuma delas possui poder para resolver o maior problema da humanidade, o pecado. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar completamente o coração do homem e reconciliá-lo com Deus. Mas antes de meditarmos na palavra, vamos falar com o nosso Pai em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque um dia o Evangelho chegou até a nossa vida. Obrigado porque a tua palavra nos alcançou quando ainda estávamos perdidos e nos mostrou o caminho da salvação. Pedimos que o teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé, aumente o nosso amor pela tua palavra e faça crescer em nós o desejo de anunciar Cristo ao mundo. Que jamais nos envergonhemos do Evangelho, mas o vivamos e o proclamemos com alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto para a nossa meditação está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, e diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, mas elas possuem um peso muito maior quando conhecemos a sua história. Antes de se tornar-se um missionário, um apóstolo, Paulo ele era perseguidor da igreja. Seu nome era temido pelos cristãos. Ele acreditava estar servindo a Deus enquanto prendia homens e mulheres que serviam a Jesus. Até que um dia tudo mudou. No caminho para Damasco, o Senhor Jesus encontrou-se com ele. Essa passagem está em Atos 9, de 3 a 5. Vamos ler. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, meus irmãos, naquele momento Paulo experimentou pessoalmente o poder do Evangelho. O perseguidor tornou-se discípulo. O homem que espalhava o medo passou a anunciar a esperança. Quem antes combatia Cristo, agora dedicaria toda a sua vida para proclamá-lo. Por isso, quando Paulo escreve que o Evangelho é poder de Deus, ele não está repetindo uma teoria, ele está testemunhando aquilo que viveu.
O Evangelho transformou sua mente, transformou seu coração, transformou seus valores, transformou seu destino. Essa palavra poder, utilizada por Paulo, palavra esta que vem do termo grego dynamis, ela significa força sobrenatural, poder capaz de produzir transformação. O Evangelho não é apenas uma boa notícia, é uma mensagem acompanhada do poder de Deus. Por isso, o autor da carta aos Hebreus declara em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que descrição extraordinária, meus irmãos! A palavra de Deus não apenas informa, ela transforma, ela convence, ela confronta, ela consola, ela cura, ela restaura, ela conduz o pecador ao arrependimento. Foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecoste. Pedro levantou-se para anunciar Cristo. O Espírito Santo operou poderosamente e o resultado aparece em Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Observe que não foi a habilidade de Pedro que produziu aquele resultado. Foi o Espírito Santo usando a palavra de Deus. E essa continua sendo a esperança da igreja. Nós anunciamos, mas é Deus que convence. Nós semeamos, mas é Deus que faz germinar. Nós pregamos, mas é o Espírito Santo que transforma os corações. Outro detalhe importante aparece nas palavras de Paulo. Ele afirma que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa pequena frase resume todo o plano de Deus estudado durante esta semana. Primeiro os judeus receberam a promessa, depois os gentios também foram alcançados. Não existe 2 evangelhos, existe um só evangelho. Não existe 2 caminhos para Deus, existe um só Salvador. O próprio Jesus declarou em João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade continua sendo o centro da nossa fé, o centro da fé cristã. A salvação não depende da nacionalidade, não depende da condição social, não depende da cultura, depende da fé em Jesus Cristo. Foi por isso que João escreveu em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja novamente a expressão, todo aquele que nele crê. Essa porta permanece aberta, ainda hoje, para qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados e coloque a sua confiança em Cristo. Ah, meus irmãos, que mensagem maravilhosa! O Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar vidas. Quando Paulo afirma que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, ele também nos ensina que nenhuma outra mensagem possui esse poder. Claro, existem palavras que emocionam, existem discursos que inspiram, existem livros que ampliam o nosso conhecimento, mas somente o Evangelho tem poder para regenerar um coração morto espiritualmente. O próprio Jesus declarou em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Veja que declaração maravilhosa.
As palavras de Cristo não apenas informam, elas comunicam vida, elas despertam a fé, ela transforma o interior do homem. É por isso que o Evangelho continua mudando pessoas em qualquer lugar do mundo. Não importa a cultura, não importa o idioma, não importa a condição financeira, não importa o passado da pessoa. O poder está na mensagem de Cristo. Esta verdade também aparece em Isaías 55:11, quando Deus declara: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Que segurança que isso traz para nós, meus irmãos. Quando anunciamos fielmente a palavra de Deus, ela nunca é inútil. Talvez não vejamos os resultados imediatamente, mas Deus está trabalhando. Sua palavra continua produzindo frutos. Foi exatamente isso que aconteceu ao longo do livro de Atos. Os apóstolos pregavam, alguns rejeitavam, outros criam, mas o evangelho continuava avançando. Em Atos 13:48 lemos: e os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Observe como a palavra produziu alegria, produziu fé, produziu transformação. E o Evangelho continua rompendo barreiras. Aquilo que o profeta Isaías havia profetizado há séculos antes estava acontecendo diante dos olhos da igreja. Outro detalhe muito importante aparece na frase de Paulo. Ele diz: de todo aquele que crê. A salvação é oferecida a todos, mas precisa ser recebida pela fé. Ninguém é salvo por seus méritos, ninguém conquista a salvação por boas obras. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo explica isso claramente em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que presente maravilhoso! A salvação é um dom, não pode ser comprada, não pode ser merecida, foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário e está disponível para todo aquele que crê. Essa é uma das razões pelas quais Paulo dizia não sentir vergonha do Evangelho. Naquele tempo, muitos consideravam a cruz uma loucura. Os judeus esperavam um Messias poderoso segundo os padrões humanos. Os gregos valorizavam a filosofia e a sabedoria intelectual. Mas Paulo não tentou adaptar a mensagem para agradar as pessoas. Ele continuou anunciando a Cristo crucificado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, ele escreveu: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que exemplo extraordinário! Paulo compreendeu que o poder não estava na eloquência do pregador, estava em Cristo. Infelizmente, hoje existe uma tentação de substituir o Evangelho por mensagens que apenas agradam aos ouvidos, mas a igreja jamais deve perder o centro da sua pregação. Nosso maior tesouro continua sendo Jesus Cristo. É Ele que salva, é Ele que perdoa, é Ele que transforma, é Ele que restaura. É Ele que concede a vida eterna, meus irmãos. Por isso Pedro declarou diante das autoridades religiosas em Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que afirmação poderosa! Existe apenas um Salvador.
Existe apenas um evangelho. Existe apenas um caminho para Deus. E essa mensagem continua sendo suficiente para transformar qualquer vida. Talvez você conheça alguém que parece impossível de ser alcançado, alguém endurecido, alguém distante de Deus, alguém que já perdeu a esperança. Lembre-se da conversão de Paulo. Se Deus transformou um perseguidor da igreja no maior missionário do cristianismo, ele continua tendo poder para transformar qualquer pessoa. O evangelho continua sendo o poder de Deus. E esse poder não diminui com o passar dos séculos. Ele continua vivo, continua eficaz, continua salvando, continua restaurando famílias, continua libertando pessoas do pecado, continua mudando destinos eternos. Reflita comigo, meus irmãos. Tenho confiado verdadeiramente no poder do Evangelho? Tenho anunciado Cristo com coragem? Ou permitido que o medo silencie o meu testemunho? A minha vida demonstra a transformação que o Evangelho realizou em mim? Tenho orado para que outras pessoas também experimentem este poder salvador? Lembre-se sempre desta verdade. O Evangelho não é apenas uma mensagem que ouvimos, é uma mensagem que transforma quem crê. Foi ela que mudou a vida de Paulo, foi ela que alcançou os gentios, foi ela que atravessou os séculos e chegou até nós. E continua, meus irmãos, sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo poder do Evangelho que um dia alcançou a nossa vida. Obrigado porque em Cristo encontramos perdão, esperança e salvação. Ajuda-nos a jamais envergonharmos desta mensagem, mas a anunciá-la com amor, fidelidade e coragem. Fortalece a nossa fé, enche-nos do Teu Espírito Santo e usa a nossa vida para que outras pessoas também conheçam o Salvador. Que o poder do Evangelho continue transformando corações através do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Evangelho permaneça vivo em seu coração e que a sua vida seja um testemunho do poder transformador de Jesus Cristo. Na próxima meditação, encerraremos a lição de número 2, refletindo sobre uma verdade consoladora. É Deus quem abre a porta da fé aos gentios. Veremos que, embora a igreja pregue e os missionários trabalhem, é o próprio Senhor quem prepara os corações e abre o caminho para que homens e mulheres recebam a salvação. Muito obrigado por sua companhia. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, compartilhe o vídeo. E se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para concluir mais uma semana de estudo dos nossos devocionais diários. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.